Adora, vou puxar um pouco do que o Theo estava trazendo já para a gente, para jogar para você um assunto que é muito estratégico. A gente tem um Lula, claro, que está focado na questão política, está olhando para a questão eleitoral e também tentando se projetar como um nome relevante no cenário geopolítico internacional, com as guerras que estão em andamento, mas a gente tem aquele Lula garoto propaganda dos produtos brasileiros também, querendo contribuir para atrair determinados investimentos aqui para o Brasil. Quando eu era bem mais jovem, eu lembro que eu viajava... É verdade, estou falando assim de 20 anos para trás. Eu tinha uns 27 anos, eu acho, quando eu viajava com o presidente Lula pelo Brasil durante o segundo mandato dele. Acho que é isso, né? Estou errada, gente? 20 anos. Bom, vamos lá. Naquela época, o presidente Lula dizia que ele ia viajar o mundo com a picanha brasileira pendurada no pescoço. Ele usava muito essa frase, isso era muito corriqueiro, mas como eu estava dizendo mais cedo, os biocombustíveis sempre estiveram na agenda também. Neste momento, diante da questão da transição energética, a necessidade de o Brasil se posicionar dentro desse debate climático internacional, até para fazer um contraponto à nossa aposta no nosso petróleo, aqui, do qual a gente tem se beneficiado bastante economicamente, os biocombustíveis chegam como uma peça importante. Conta pra gente de que forma que essas viagens alimentam uma expectativa no agro também em relação a isso. Bom dia. Bom dia Clarissa, Theo, que bom estar aqui com vocês, fazer essa dobradinha de assunto. Eu vou pegar essa carona para falar sobre biocombustíveis e sobre como esse discurso, é interessante você falar dos 20 anos, como biocombustíveis era o sonho ali do Lula e do Partido dos Trabalhadores como uma proposta visionária e hoje é algo relacionado à transição energética e que ele pega carona de alguma maneira com a situação da guerra. Para o agronegócio, isso é um esforço importante da comitiva brasileira lá na Alemanha, porque a Alemanha é o parceiro mais estratégico do Brasil na Europa, é o principal comprador de diversos produtos agrícolas, mas ainda não é o principal comprador de biocombustível. Afinal, biocombustíveis ainda não têm uma exportação relevante para a Europa. Só para vocês terem uma ideia, gente, a Petrobras começou a exportar biocombustível, biodiesel B100 ano passado para a Alemanha. E uma entrada muito rasteira, ainda um aceno de que o Brasil pode ser esse parceiro da Alemanha com transição energética. Isso também era fruto de um fortalecimento de relações na COP30, que já ali tinha um flerte Alemanha e Brasil, aproveitando falar de flerte político-econômico e da agricultura, da transição energética, e esse tema foi se reforçando. Eu estava conversando agora há pouco com um professor ligado à ciência política e à agricultura, e ele me disse algo interessante para trazer para a nossa análise, que esse reforço do discurso do Lula em relação ao biocombustível, mas principalmente ao etanol, na Alemanha, uma forma de falar com o agro e defender o agro, algo que é também um pleito importante pré-eleição, considerando que o agronegócio é um setor mais afastado dos ideais e do Planalto ali em relação às ideias políticas de Lula. E, além disso, falar do etanol agora é mais estratégico porque a produção de etanol está avançando demais. A produção de cana e etanol no Brasil, ela tinha aí uma perspectiva de ser mais cana esse ano do que etanol, que é uma decisão dentro da lavoura, mas com a questão da guerra, muitos produtores, quem tem usina, está decidindo pelo etanol. Não vai faltar cana, mas vai ter etanol disponível. Então, Lula está aproveitando, inclusive, esse ensejo de safra para reforçar que o etanol brasileiro tem qualidade e sustentabilidade. Posso dar só mais uma palhinha aqui de uma coisa interessante que o Lula mencionou e que faz parte dessa estratégia de defender o agro fora do país, que, vou até abrir aspas, agora há pouco ele estava dizendo, isso ontem e agora há pouco também, que a Europa precisa tirar essa visão, abre aspas, de mitologia dita por alguns que são contra a inovação tecnológica na área de combustível, fecha aspas. Ele está querendo dizer com mitologia de que a produção de biocombustíveis em larga escala não afetaria a produção de alimentos, que é uma das justificativas que o mercado europeu diz em não comprar biocombustível brasileiro. Lula também criticou bastante as questões de exigências ambientais que estão no Acordo União Europeia e Mercosul e que limitaria o envio de mais produtos, inclusive no setor de biocombustível como o etanol, para a Europa.
Só que o Lula tem criticado muito as exigências porque a Europa não abre muito mão por causa da proteção do mercado doméstico europeu. Isso é uma forma dos europeus, inclusive, manterem ali certo aceno para os seus próprios produtores. Então é um embate que vai se deflagrando, mas melhorando por causa da parceria com a Alemanha. Por isso esse encontro é tão importante e a imprensa alemã também reportou o encontro de Lula com Merz de uma maneira diferente do que a imprensa espanhola, quando Lula estava lá, por exemplo. Destacando muito, a agência Deutsche Welle destacou muito a questão de tecnologias ambientais e de biocombustíveis que o Brasil pode oferecer. Isso é um ponto positivo para a comitiva brasileira que está em Hannover. E a gente não pode esquecer, né, que para o presidente Lula fazer qualquer tipo de aceno ao agro neste momento é altamente estratégico, considerando que a gente está falando de um setor que tem uma afinidade grande com o campo de direita, centro-direita, e a aproximação do período eleitoral, é claro, acaba fazendo com que seja muito estratégico para o presidente Lula fazer um aceno, mesmo que seja saindo do Brasil, defendendo a agenda dessa turma. Theo fica por aqui ainda, porque eu vou amarrar ele no pé da mesa hoje. Isadora, acho que por enquanto, pelo menos, a gente consegue deixar você ir cuidar do seu agro.